Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson e mais uma aula, dessa vez a nossa 12ª aula do programa Aprenda a Desenhar. Bom, nessa aula nós vamos falar de figura humana, beleza? E eu trouxe aqui, como esses dias, eu trouxe uma forma de vocês fazerem um estudo da anatomia, tá certo? A minha intenção, na verdade, foi trazer aqui um norte para vocês que estão aí sobre o que vocês precisam estudar em anatomia, porque esses estudos vocês podem também fazer por conta, tá? Podem organizar o aprendizado de vocês também. Vocês sabem o que estudar. Essa é a grande sacada. Tá legal? Tá legal? Muito bem. Vamos nessa. Então, o que acontece, pessoal? Na aula de gestual, que eu passei há 2 semanas atrás, aqui no programa, foi a nossa 10ª aula, né? Sobre gestual, eu falei que para que vocês pudessem dominar o estudo de anatomia, vocês precisariam ter 3 conhecimentos, né? Um deles é a proporção, que no caso nada mais é do que as medidas e a altura da figura humana, certo? A forma, que é o estudo dos volumes e da massa que compõem essa anatomia, no caso que vocês querem criar, e depois o estudo do gestual, que é o movimento, na verdade, né? O movimento gestual nada mais é do que esse estudo da pose, da ação que o corpo realiza em algumas situações, tá certo? Então, se você domina esses 3 pontos, esses 3 pilares, vamos dizer assim, você consegue conhecer, você consegue desenvolver o aprendizado de vocês sobre figura humana, certo? Na aula que eu passei dessa semana passada a respeito de estudo de mãos e pés, eu falo também de como você faz para estudar mãos e pés. Então, quem viu a live na quinta-feira, nós falamos bastante a respeito de como você organiza o estudo de vocês também. Tá legal? O estudo da figura humana não é diferente disso que eu falei na aula sobre mãos, tá? Na quinta-feira. Porque na verdade, você precisa e pode, né, ter essa capacidade de organizar o seu aprendizado, tá? E criar uma rotina de aprendizado, tá certo? Muito bem. Então, visto isso, tá? Nós vamos falar aqui algumas situações que são legais e importantes dentro desse estudo da anatomia, tá legal? Lembrando que nós precisamos dominar proporção, forma e gestual, que é o movimento, beleza? Bom, gestual nós já vimos, nós vamos falar hoje então um pouquinho de proporção e forma, ok? Eu trouxe aqui para vocês essa figura, no caso aqui. Essa é uma figura de estudo do artista chamado Jean Fraissé. Jean Fraissé, esqueci a pronúncia. Mas é um estudo de anatomia bem bacana que eu consegui na internet, né? E ele nos dá aqui organizadamente essa figura, né? Ela está formada por massas e volumes, o que é bem interessante, né? Eu já falei uma vez para vocês que eu gosto e acho muito mais simples se você simplificar a forma humana e transformar ela em pequenas massas, né? Como se fossem blocagens, né? É como se fosse uma blocagem de objetos, tá certo? Você consegue, digamos assim, independente da forma que a tua figura possa ter ou venha aparecer, né? Você organizar ela através de massas e volumes, isso é muito importante, certo? É, eu vou mostrar aqui para vocês umas outras imagens, inclusive, que eu apresentei acho que em uma das nossas aulas, se eu não me engano, lá no começo do programa Aprenda a Desenhar. Vamos nessa. Bom, vocês lembram que na aula 2 nós fizemos aquele estudo do Rafael, né, para desenhar o Tartaruga Ninja, né? E eu tenho aqui uma pasta que eu utilizo para estudo de blocagem, de massas e volumes. E aqui é uma forma muito interessante, vocês podem observar. Esse aqui também é algumas imagens que eu peguei no Pinterest, ou até algumas que eu peguei em algumas imagens. Você pesquisar por ZBrush, blocagem na internet, você vai ter bastante estudos de volumes dessa forma aqui, tá certo? Todas elas, galera, assim, é interessante vocês entenderem que essa questão da anatomia, a proporção, no caso, proporção está ligada à forma, que está ligada ao movimento. Essa ligação entre essas 3 partes. Independente dessa fisionomia, no caso aqui nós temos o sapinho, né? Ele tem uma proporção, tá? A proporção é algo que a galera tende digamos assim, não é importante, vou ignorar. Não ignorem, tá? Não façam isso. Por quê? Se vocês não terem a atenção das medidas e da proporção e organizarem o estudo de vocês para entender isso, vocês simplesmente não vão ter uma organização para criar o personagem de vocês, tá certo? E isso é uma das coisas que, se vocês lembram na aula que eu falei sobre personagens, que foi justamente essa aula do Rafael, uma das primeiras coisas que você faz quando você vai desenhar uma figura, seja ela figura humana, no caso aqui, ou que nem eu trouxe ali o sapinho, né, um personagem,
tá certo? Vocês precisam ter noção da proporção, tá certo? Olha só esse estudo aqui, por exemplo, desse garoto, dessa forma aqui. Vou trazer ela aqui para dentro do Photoshop. Aí ela fica mais organizada aqui pra gente. Você, quando vai criar uma figura humana, um personagem, você tem que ter noção das medidas que essa forma, que essa anatomia possui, tá? É uma das primeiras partes. Eu não vou me adentrar aqui nessa aula com vocês, falar coisas que acho que vocês já devem achar aos montes aí na internet, por exemplo. Que a figura humana tem 7 cabeças e meia, né? Eu acho que, por exemplo, que o braço tem 3 cabeças e meia, não, tem 3 cabeças, 3 cabeças e meia com a mão, né? Enfim, olha só. Então, são detalhes como esses, no caso, que eu não vou me adentrar aqui, porque você consegue, com esse gráfico simples, ter essa base, né? Por exemplo, que a altura até o peito, por exemplo, aqui, corresponde à altura da cabeça. Enfim, são situações como essas, a gente não vai se aprofundar muito. O que eu quero trazer aqui para vocês, com relação a essa questão da proporção, é o simples fato que vocês precisam compreender e ter essa consciência, né? De que quando vocês vão representar uma figura, seja ela qual for, pode ser um anime lá que vocês gostam, daquele personagem favorito que vocês curtem, né? Ou pode ser mesmo uma figura humana, que nem no caso que eu trouxe um estudo aqui de uma figura humana, ou essa outra blocagem, seria talvez de um personagem que seria animado, né? Deixa eu pegar aqui um personagem popular aqui, vamos tentar. Esse sapinho aqui eu não sei, ó, esse é um caráter blocado por George Vilaverde, né, o rapaz que fez esse desenho aqui, essa ilustração, né? E é interessante vocês entenderem que, independente do tipo de figura que vocês vão desenhar ou vão representar, ela possui proporção, tá? E vocês não podem ignorar isso simplesmente e começar a desenhar esse personagem ao gosto de vocês, sem que vocês pararem para refletir que, pera lá, esse cara aqui ele tem uma medida. Qual que é a medida desse personagem? Independente do que vocês estão fazendo. Porque quando você parte para esse lance de querer estudar a forma, querer estudar o corpo, querer estudar a anatomia, querer estudar o movimento, querer estudar todos esses aspectos que envolvem o estudo da figura, no caso da figura humana ou no caso aqui da figura do personagem, né? Que seria basicamente você trazer o conhecimento que você adquiriu ali no estudo da figura humana para o estudo do personagem, você precisa ter a consciência de que isso possui medidas. Essas medidas você precisa saber quais são, tá? Então, quando você pega, por exemplo, num livro ali, um estudo que você vai realizar, de dizer assim, eu vou estudar a figura humana. Por que você está estudando a figura humana? Porque você tem que entender que a figura humana possui medidas. E todas elas são baseadas na cabeça do personagem, entendeu? Então, todas as medidas que você vai fazer, elas são baseadas na cabeça do personagem. Ou seja, se você tem esse raciocínio eureka, né? Beleza. Se você só observa isso e lá tal, entendi, beleza, eu vou ignorar porque eu não gosto de anatomia, não gosto de proporção, você tá desprezando esse momento eureka que você poderia ter de levar essa análise para outras situações. Que é o que acontece, tá? Porque quando você tem, por exemplo, essa consciência, essa noção de que quando você vai estudar anatomia, você precisa entender a proporção, e de que a proporção ela é medida a partir da cabeça do personagem, significa que quando eu for fazer qualquer personagem que eu vou desenhar, seja uma criação que eu estou fazendo, ou seja, um personagem de outra pessoa que eu estou querendo colocar ele numa posição nova, eu simplesmente preciso entender que esse negócio tem proporção, tem medida. E quais são as medidas? Eu preciso saber quais são as medidas. E todas elas são baseadas no tamanho da cabeça. Essa é a grande sacada, beleza? Então, se você pega aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o tamanho da proporção do meu personagem. Quantas cabeças tem esse personagem? Essa é a minha pergunta. Simplesmente eu vou criar aqui essa estrutura para analisar. Olha que interessante aqui esse boneco em particular. Podemos dizer que ele tem até aqui no chão, né? Eu diria 1, 2, 3, 4 cabeças e meia, 4 cabeças, quase, vamos arredondar para meia para ficar mais tranquilo, né? Eu acredito que isso aqui tenha dado a metade. Não deu a metade, deu um pouco mais da metade. Enfim, galera, são esses estudos assim que vocês precisam ter como lógica. Aí o que acontece? Ótimo, eu já sei então a medida do meu personagem. O que eu faço com ela? Tendo essa estrutura, no caso, nem toda vez a gente consegue ter essa estrutura aqui para um personagem. Existe alguém no processo de criação do personagem que se responsabiliza por
por esse maravilhoso feito de rotacionar o personagem em várias poses. Essa é uma forma que você tem de conhecer o personagem todos os ângulos para entender essa questão. Você pode, por exemplo, então colocar esse personagem numa posição, tá? No movimento que você queira, né? Vamos pensar aqui em alguma situação. Deixa eu ver aqui algum estudo. Pose. Tem aqui, vamos usar aquele que eu estava usando agora há pouco. A parte, por exemplo, do peito dele, que vai vir aqui para cima, ela não é tão alta, né? Não é tão longa como essa daqui, por exemplo. Né? Essa aqui ela é bem alongada, né? E detalhe, ela é bem curvada também. Isso é uma outra característica que tem nesse movimento aqui. Ele é totalmente... Vou pegar aqui o gestual dele, ó, ele faz um movimento dos braços para aquela direção. Eu tenho que achar aqui, então, a altura do ombro dele. Né? A altura do ombro dele, que é essa daqui, galera, ela vai estar provavelmente, se eu olhar aqui pelas proporções de cabeça, vamos imaginar que seja esse tamanho da cabeça. Consigo levar, então, essa medida para cá. O personagem está bem de frente, né? Ele tá de lado, né? Mas ele não tá deitado para trás. Ele tá de frente e está rotacionando num eixo, né? Ele não está fazendo isso e nem isso, né? Simplesmente ele está se curvando no mesmo plano. Então não há um movimento de planos aí. Se há um movimento de planos, o objeto ele fica menor quando ele vai para trás e maior quando ele vai para frente. Agora, quando ele está se curvando no mesmo plano, na mesma linha de local, de posição, então significa que ele não tem essa figura de aumentar ou diminuir de acordo com o movimento. Ele está simplesmente se jogando para os lados. Tá certo? É o que acontece aqui. O que facilita muito para nós agora é essa questão de entender a proporção. Por quê? Se eu digo para mim que esse aqui é a cabeça do nosso personagem, eu digo então que o ombro dele vai estar bem aqui, ó, porque é o que acontece. O ombro dele está bem nessa altura. Entenderam? Agora eu entendo então essas medidas. Olha como a largura do ombro do meu personagem ela é bem grande, ó. Ela é grande. Quantas cabeças tem, galera? Eu acredito que dá uma cabeça e meia. Vista, deixa eu ver, se eu pegar de lado, eu daria uma cabeça para cada lado. Ou seja, a altura da cabeça dele aqui, se eu medir do meio para cá, essa medida ela tem que ser igual a essa. Ó. Essa medida deve ser aqui. Ó. Então os ombros dele são largos. Eu estou definindo aqui, galera, a proporção do meu esqueleto. Eu já tenho aqui a ideia do gestual, poderia até evoluir um pouco mais ele. Poderia deixar aqui, no caso, ó, a perninha dele dobradinha. Né? Só que eu estou vendo que os braços dele são mais largos por conta desse volume de massa que o corpo possui. Eu já estou fazendo o gestual, galera. Ao mesmo tempo, eu já entendo que essa figura que eu estou fazendo, ela não é uma figura humana. Ela é uma figura que ela possui movimento, ela possui proporção. Tá certo? Deixa eu só colocar uma cor diferente aqui na camada para eu não perder ela mais adiante. Uma cor violeta aqui para eu saber que ela está aqui. Ó. Só. E também essas outras que eu estou usando. Vou pôr violeta também para que eu possa achá-la depois mais facilmente. Tá? E essa blocagem, camada, que possui todas essas quadradinhos aqui também. Vou agrupar todo mundo. Eu estou fazendo aqui, estou me organizando, tá, galera? Somente isso. Estou me organizando para que eu não precise me perder depois. Tá certo? Eu vou juntar isso aqui com você. Tá? Verde. Então, sei que aqui é o verde. Os dois que eu preciso observar e desenhar são os roxinhos aqui. Certo? Estou só organizando minhas camadas no Photoshop. Por quê, galera? Chegando nesse passo aqui, eu já entendi, então, algumas medidas do meu personagem. Por exemplo, a medida das pernas. Eu sei que ela tem uma cabeça e meia para baixo, ou seja, essa medida aqui, ela vem... Opa! Vou pegar o pincel de novo. Ela partindo desse ponto, ó, ela é uma cabeça para baixo, ó, uma cabeça para baixo, basicamente metade já o pé. Ou seja, o pé dele está aqui, ó, dividindo essa proporção. Então, essa parte do pé do meu personagem aqui, ou seja, nesse caso aqui do meu amigo, vamos ver o quadril dele. Ó. Qual que é a largura do quadril dele se eu comparar com a cabeça? Ela é quase do tamanho desse pedaço aqui, ó. Ou seja, ela é quase 75% do tamanho da cabeça. Então, olha só, o tamanho da cabeça é esse aqui. Se eu fosse fazer, ia ficar um quadrilzão desse tamanho. O quadril dele é menor, é um pouco menor. A proporção ela vem aqui. Esse ossinho do quadril aqui, galera, que é o ossinho lá quem entende ali a questão da anatomia, o esqueletinho do nosso personagem está bem aqui, né? Eu vou simplesmente traçar agora essa perna. Olha só o gestual dessa perna. Entendeu? Ela tem um movimento bem assim. E o pezão dele está aqui, ó. O pezão dele está aqui. Okay? Onde está o joelho? O joelho dele está bem nessa medida, um pouco acima. Ó. O joelho dele está bem aqui, ó.
E a outra perninha dele? A outra perna, galera, olha que interessante. A perna ela tem proporções. Se eu olhar aqui nesse negócio, ela tem proporções. É um pouco mais curta do que essa linha aqui, ó. Então a outra perna dele, o joelho, vem basicamente aqui. Ele vem nesse sentido. Como a perninha dele é bem curtinha, essa parte de baixo, ela é bem curta. Então o pé dele vai estar escondido aqui, ó, porque a perna dele é curta. A anatomia do meu personagem, ela não é uma anatomia humana, tá certo? Ela é uma anatomia, ela tem uma estrutura personalizada, né? Então, olha só, o movimento do quadril. Será que o movimento do quadril tá certo? O quadril é um pouco mais alto, ó. Vamos nessa, vamos desenhar. Então a coxinha dele está aqui, o joelho dele está aqui, o pé dele é mais curto. E nós temos aqui então a estrutura do nosso personagem. Lembrando que, olha que interessante, onde está o meio desse movimento aqui. O meio do corpo dele está bem aqui, ó. Então ele tem essa linha de curva que ela se curva bastante aqui, ó. Quase quebra para fazer esse movimento. É isso aqui que nós vamos entender agora. Por quê? Eu estou traçando ainda, então, estou falando de gestual, estou falando de proporção, já estou desenhando com proporção, porque eu já sei que a figura que eu quero fazer o meu gestual é uma figura personalizada, não é uma figura humana com as proporções de um ser humano. Se fosse, eu estaria fazendo ela igual eu desenhei aqui, ó, com as figuras e as proporções do ser humano, que é esse exemplo aqui no caso. Ó. Não é o caso, eu estou desenhando personalizada essa figura de acordo com outra estrutura, com outra forma. Ou seja, a forma, além da proporção, a forma também é importante. E é isso que nós estamos levando em consideração nesse estudo também. Não só as proporções, não só o gestual, mas a forma que eu já sei qual é. E sabendo qual é, e sabendo que eu preciso conhecer as proporções, eu estou criando um conjunto de ação e um movimento em conjunto de todas essas forças, de todo esse aparato, eu chamo de pilares, né? Os pilares que você precisa entender para desenhar uma figura. Seja ela aqui uma figura humana, ou seja ela, no meu caso, uma figura personalizada, né? Então, esse é o raciocínio que vocês precisam ter. Nesse caso aqui, galera, olha que interessante, o movimento está acontecendo de uma maneira interessante também. Olha, agora eu vou fazer uma coisa que acontece muito. Esses dias eu estava falando na live, na aula de quinta-feira, aquela correção que eu fiz do Flash, eu falei que se o personagem, você sabe que ele tem uma altura aqui, caso o tronco dele tem 3 cabeças, que é uma figura humana, tem 3 cabeças e meia até o final do box, ali final seria o quadril, né? O que acontece? Se nós sabemos disso, não tem por que o personagem ter 4 cabeças. Entendeu? Já ocorreu um erro. Porque aí a cabeça fica pequena, o peito fica grande, o tronco fica enorme, né? Todo o tronco fica enorme, a cabeça pequenininha, as pernas pequenininhas. É o que estava acontecendo com o desenho do Flash lá do Vinícius, né? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Mas o que acontece é que vocês precisam saber, sabendo a proporção, vocês não vão cometer esse erro. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só, eu estou observando esse gestual e eu percebo que aqui ele tem que ter uma cabeça, mas aqui ele tem menos de uma cabeça. Por quê? Porque ele está movimentando. Aquilo que eu falei do objeto não estar mais no mesmo plano. Quando o objeto ele se movimenta para trás ou para frente, ele tende a ficar maior ou ficar menor, conforme o movimento. Só que ele não vai ficar maior ou menor do que o tamanho da proporção que já existe. Entenderam? Então vocês têm que ter noção da medida para vocês entenderem a distorção. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Se o tronco aqui dele corresponde a essa medida de uma cabeça, que é o que nós fizemos aqui, o outro tronco, a parte de lado do peito dele, que está em movimento, ela é menor. Tá certo? Detalhe, né? Aqui ela está dura. Olha só como o gestual aqui funciona, né? Então, ela, além de ser um pouco mais arqueada, é um arco, né? Está acontecendo aqui um arco no movimento do ombro. Ela é menor porque esse braço está atrás daquela cabeça. O corpo dele está se virando para trás, entendeu? Então, ele tende a ficar menor do que o tamanho que ele deveria ser. Essa é outra observação que vocês precisam fazer. Então, ó, isso aqui é menor, isso aqui é mais. Existe um arco acontecendo aqui, que é esse arco que está rolando aqui nesse movimento. Então, vamos nessa. Então aqui agora eu sei. Eu não calculei os braços ainda, tá, pessoal? Eu sei que a cabeça dele está aqui. Calculei os braços. Nesse caso eu sei que o ombro dele está aqui, então. O braço dele vai lá para trás. Certo? Olha que interessante. Vamos pensar nos braços aqui desse nosso amigo, né? Os braços desse colega, ele tem aqui as medidas, ó. Qual que é a proporção do braço se eu pegar a cabeça dele aqui e colocar para cá? Eu acredito que vai ser, ó, uma cabeça vai dar bem aqui no meio do antebraço.
duas cabeças vai dar bem no final dos dedos ali da mão. Então tem duas cabeças e pouquinho, né? Ou seja, o tamanho da cabeça aqui, ó, aqui já está sendo o antebraço, o cotovelo dele está aqui, ó. Aqui já é o meio do antebraço. Quando eu jogo uma medida de cabeça a mais, eu vou fazer o que, galera? Simplesmente, aqui já está a mão dele já está bem aqui, ó. Que essa ideia da mão dele tá conjunta ali, tá coladinha, né? Detalhe, vou virar um pouco mais esse cotovelo para cá, ó. Que é o que acontece, ele dá uma viradinha e ele fica mais baixo, a mão dele fica menor, porque a partir do momento que a mão está no plano e ela vai para trás, essa medida, ela fica menor, ela vai ficar menor. Isso que está acontecendo. Então, se o cotovelo dele está aqui, aqui eu tenho a medida correta, que é a medida, essa medida aqui, ó, inteira. Só que essa daqui, por mais que seja maior, ela está em movimento, então ela está ficando um pouco menor do que seria a proporção real. Agora vamos para o outro lado. Ao outro lado acontece uma coisa parecida também. Tá? Ele vai se juntar para lá. E a mãozinha dele está bem aqui, ó. Estão dando as mãos ali em cima, né? Acho que é isso que estava acontecendo. Eu não tenho a foto original para me lembrar dela. Mas olhando esse movimento aqui, o que está rolando é isso aqui, ó. Já tenho aqui então. Basicamente, galera, o nosso esqueleto aqui, o nosso personagem, ele já está então nas suas medidas, né? Deixa eu só corrigir aqui um detalhezinho. Como eu mexi aqui, essa medida ela se mexeu, então ela tem que diminuir aqui também. Então, olha que interessante. Aqui é o tamanho de 75% da cabeça e aqui é menor. Certo? É isso que está rolando. Agora tem um outro detalhe que nós vamos explorar, que é esse aqui, ó. Por que eu marquei as camadas com cores? Porque eu queria apagar elas em algum momento. Vou apagar elas aqui. Eu quero mostrar uma outra coisa que vocês precisam entender também, agora falando dessa questão da anatomia, né? É uma observação importante que vocês precisam ter, que é o seguinte, ó. Opa. Que é a forma como a coluna se comporta, tá? É importante vocês entenderem também que a coluna ela tem uma forma de se comportar. É o que eu vou dizer aqui agora para vocês, ó. Olha como a cervical acontece aqui, ó. Acontece esse movimento, ó. Isso aqui acontece, galera. Esse aqui na anatomia, no estudo da forma e do movimento, é a maneira de você compreender a estrutura do corpo, entender como é a dinâmica, a mecânica do corpo, né? Se você não tem essa compreensão dessa mecânica do corpo, como ela funciona, você acaba também, às vezes, negligenciando esse fato. Entendeu? Que a coluna, por exemplo, ela tem essa estrutura. E uma maneira de você representar isso de uma forma muito fácil, que a galera usa bastante para entender esse movimento entre o quadril, no caso aqui, e o tronco, né? E a cabeça, são esses três conjuntos maiores. É legal chamar a atenção de vocês para essas três estruturas, cabeça, tronco e a pelvis ali, que é o que vocês precisam ter de observação para entender como é que está essa dinâmica da coluna e dessas partes do corpo aqui, né? Se vocês não entenderem isso, a forma que vocês estão criando, como é que o corpo dele está agindo nessa situação, vocês vão acabar também negligenciando a estrutura da coluna, negligenciando essa postura do tronco, da pelvis, da cabeça, e isso acaba virando aquela bagunça e vocês acabam fazendo um negócio estranho e sem uma forma adequada. Né? Uma dica para vocês seria basicamente isso aqui, ó. Compreender e estudar. Como é que vocês compreendem e estudam isso, galera? Observando. Então é pegar aqui uma estrutura, aqui tem vários gráficos como esse, por exemplo, né? Esse aqui, por exemplo, a galera me perguntando como é que eu faço para estudar anatomia, né? Quais são os melhores livros, né? Poderia indicar esse aqui, ó. Anatomia para escultores. Essas imagens eu peguei desse livro, um print. Tem na internet várias imagens, mas essa imagem é desse livro, tá? Esse livro é um livro interessante para vocês entenderem como é que se comporta essa dinâmica da anatomia, como é que se comporta essa dinâmica das partes do corpo. E o que nós estamos vendo é justamente isso, ó. O corpo que a gente está desenhando ali, ele tem essa característica. Olha só como o tronco se comporta em relação à pelvis e à cabeça. Há uma dinâmica, existem coisas acontecendo ali que vocês precisam entender. Não simplesmente não entender e passar para diante. Vocês têm que entender. Se vocês estão criando uma posição diferente, uma posição que vocês querem, que é para o personagem que vocês gostam, né? Então vocês precisam compreender o que acontece em outros casos, como no caso da anatomia humana. Na anatomia humana acontece isso, porque no personagem que você está criando você vai negligenciar esse fato? Você precisa entender como isso funciona para você trazer isso para o teu estudo, para o que você está fazendo. Uma brincadeira e um exercício que eu vou deixar para vocês depois fazerem também é justamente essa dinâmica aqui, ó.
que acontece? Essa dinâmica do corpo é importante, vocês compreenderem o que está acontecendo aqui. Desses modelos, acho que nenhum deles se assemelha a essa situação, uma situação diferente. Essa daqui talvez, ó, seja uma que parece muito com o que está rolando aqui, só que é bem o contrário, né? O movimento está do lado oposto aqui no caso. Seria esse aqui, ó. Olha só que interessante. Podemos dizer que o que está rolando aqui é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, com esse movimento. Só que esse movimento está sendo visto de costas, porque olha só esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui marca a parte de trás da pelvis, que é o que nós não estamos vendo, né? Mas então eu poderia, realmente nesses estudos não tem nenhum, talvez esse, mas ele está no movimento contrário do que está rolando aqui. Então eu vou ter que desenhar. Só que eu já sei como é que é a relação então disso, eu vou simplesmente desenhar. O que está rolando aqui então no quadril dele? No quadril dele está rolando isso aqui, ó, quadrado, transformando tudo em box, tá galera? E o que está acontecendo é isso aqui, ó. Temos um movimento aqui, esse movimento ele vai para lá e ele quebra para o outro lado. Quebra para o outro lado. Olha o tronco está fazendo basicamente isso aqui também. E dá para você ver a lateral do corpo. Caso aqui a lateral do corpo de vista. E a parte de baixo dele também. Tá rolando esse aqui, ó. Esse corpo aqui, o que tá rolando é esse aqui. Por quê? Eu sei que o corpo dele está indo para trás. Os braços estão atrás da cabeça. Como se ele tivesse... O tronco dele aqui, ele está empinando para trás. Está virando para trás. Então, feito isso... Eu compreendo então que essa parte aqui ela aparece a parte de baixo, assim como aparecem as laterais. As laterais desse corpo também ficam evidentes. O que está rolando aqui é exatamente isso, tá? Eu até inclinei demais, eu tenho que tomar cuidado para eu não inclinar demais. Teria que corrigir isso aí. Nós vamos fazer isso lá naquele nosso desenho, tá? Nesse caso. Então vamos apagar aqui, vamos observações e tentar entender como acontece esse movimento entre pelvis e tronco, tá? E você pode inserir a cabeça nessa brincadeira também, nesse estudo aqui. Não acontece isso, né? Esse estudo aqui é do Michael Hampton. Também você consegue encontrar vários estudos dele na internet para observar. Tem os livros dele, são muito bons também. A galera fica me pedindo quais livros são bons, quais livros são bons. Trouxe aqui 2 livros sensacionais que vocês podem usar, né, para vocês estudarem. E o que acontece? Vocês têm que entender, galera, é um estudo, eu gosto desse livro aqui porque ele nos mostra digamos, as etapas que você tem que educar os seus olhos a compreender. Então você olha o gestual, você olha o esqueleto. Esse esqueleto você entende que dentro dele existe uma massa, uma mecânica acontecendo, né? Uma massinha aqui. Essa massa depois você vai ter que blocar ela para você dividir a musculatura. Depois você vai ter que transformar essa musculatura numa malha, onde você consegue entender os volumes, entendeu? Aqui ele traz os esqueletos. O esqueleto também é uma parte interessante de você pensar nele. Não o esqueleto assim, tão real, mas o esqueleto pode ser o esqueleto aqui de palitinho mesmo. É uma forma mais simplificada de você representar o esqueleto. Só que você tem que saber que o esqueleto está ali dentro e que o esqueleto funciona de algum modo, na verdade, né? E daí o que acontece? Você vai então transformar isso aí em músculo, né? Aqui ele traz as fibras do músculo. Não precisa ser dessa forma, nem vocês vão desenhar ele dessa forma, mas vocês precisam entender para onde que as fibras dos músculos se movimentam, para que você possa entender esse volume da malha. Então uma coisa está ligada à outra. E por fim, o desenho que você realiza, o final, né? Então existe, quando você vai criar um personagem, uma posição, tudo isso que eu estou mostrando para você aqui acontece na cabeça do desenhista. E muitas vezes ninguém fala, tá? Ninguém fala isso aí. Você só vê o cara lá desenhando, o cara vai lá e desenha o negócio, pá, acontece tudo magicamente, é uma mágica, né? Mas na verdade não é uma mágica, existe um raciocínio organizado dentro da mente desse artista, e é isso que eu estou querendo trazer para vocês. É mostrar para vocês que vocês precisam criar esse raciocínio dentro da cabeça de vocês. Isso tudo parte da onde? Da observação. É observando, tá? Só que para você chegar nesse estágio de fazer isso aqui, você já tem que saber desenhar. Você tem que saber, você tem que ter autonomia e controle do que você quer fazer. Ah, eu quero desenhar um círculo perfeito. Eu sei desenhar um círculo perfeito. Eu quero desenhar na proporção, né? Eu quero desenhar um objeto que eu estou observando. Consigo desenhar um objeto que eu estou observando exatamente fiel às medidas e proporções do que eu estou observando. Porque daí você demonstra que você tem controle da proporção, né? Aí você aquela aula 3, galera. Eu já cansei de falar para vocês que a aula 3 é uma aula marrenta. Ninguém gosta de proporção, mas se você quer desenhar, você tem que aprender. E lá eu coloquei tudo que você precisa saber de proporção. Tá lá, disponível para você, cara. Entendeu? E corre que ela vai ficar disponível só até o dia 20. Depois vocês vão
essa aula, vocês vão receber acesso a um novo sistema. Quem tá por dentro, quem está acompanhando aqui, a gente está sabendo disso já. No dia 20 vocês vão ter um sistema, o Eduz, né? Onde vocês vão ter acesso às aulas novas, tá? Do programa Aprenda a Desenhar. E ao contrário do que estava acontecendo nessa primeira, vamos dizer, primeira temporada do Aprenda a Desenhar, que ela se encerra hoje, na nossa 12ª aula, ao contrário né, do que acontece aqui, que são aulas embaralhadas, aulas independentes, aulas individuais, né? Se você está chegando nesse vídeo aqui a primeira vez, você não depende dos outros vídeos para você entender isso aqui. Estou explicando aqui um conceito fechado para você, entendeu? É um estudo que ele tem um começo e um fim, nesse caso, né? E lá na nova versão 2.0 do Aprenda a Desenhar, você vai, eu vou simplesmente dar para você a bicicleta, que eu sempre falo. O que é a bicicleta? É saber desenhar. Eu vou entregar para você todos os fundamentos de desenho que você precisa para ter autonomia de olhar um objeto e fazer ele igual. Ou, sabe, criar ele, tá bom? Isso vai estar lá no programa, na nova versão do programa Aprenda a Desenhar. E essas aulas aqui, então, como sempre, né? Quem já está aqui há mais tempo sabe, ela fica disponível por uma semana, aí ela deixa de existir, e daí na semana seguinte você pode assistir ela de volta, mas daí ela não tem mais acesso. Então ela fica disponível por 2 semanas para vocês. Então corram para assistir a aula 13, porque eu deixei ela de bônus para a galera que está entrando nova essa semana. Na semana passada, né, nas últimas 2 semanas, entrou bastante gente nova aí. Entrou mais de 1000 pessoas aí que estão participando do programa Aprenda a Desenhar. E essas pessoas podem ter acesso, então, a essas aula 1, que é o falo de fundamentos, e a aula 2, que é a aula de proporção. Então, corre lá para ver esses vídeos. Fica a minha dica aqui, se você ainda não está dominando a proporção, se você ainda está com nojinho de proporção, engole isso, supera, vai lá, assiste a aula que você precisa aprender proporção. Depois que você sabe proporção, é que você vai entrar nesse estudo aqui. Então, essa aula que eu estou fazendo hoje é uma aula muito a pedido de todos. Todo mundo pediu para mim. Acho que eu fiz uma pesquisa. Todo mundo que se cadastrou no programa Aprenda a Desenhar gostaria de saber, de uma vez por todas, o que eu faço para aprender anatomia. Eu já estou, então, essa aula hoje é uma aula onde eu consigo organizar a cabecinha de vocês, para quando vocês souberem desenhar, vocês vão lembrar dessa aula aqui, você fala, agora sim, estou preparado para aprender anatomia, porque eu já sei os passos que eu preciso para aprender anatomia de uma vez por todas e colocar esse negócio aí nos meus personagens que eu quero criar. Ou seja no personagem que você quer criar, ou quem sabe você gosta lá que nem eu gosto do Naruto, eu quero então estudar o Naruto, as formas do Naruto, para que eu possa criar o Naruto agora do meu jeito, com as minhas medidas, com as minhas posições novas. Então fica aí, é uma coisa que todo mundo pede, uma coisa que todo mundo quer aprender, e a galera geralmente não sabe por onde, o que fazer, para onde vai, e rola toda essa treta. Então por isso eu estou fazendo essa aula aqui hoje, para responder vocês que estão aí querendo aprender a estudar anatomia, né? Então, esse aqui é um estudo que eu gosto de trazer, porque ele realmente mostra para mim as etapas, né? Eu fiz isso aqui também com o corpo feminino, ó. Olha só. Então, a figura humana está lá, a observação. Eu preciso entender, no caso aqui, os músculos, a musculatura dela, como se divide, os shapes, como que é isso, como eu transformo. Quando eu, artista, olho uma figura, como eu transformo ela em shape. E o que é shape, galera? Shape é isso aqui, ó, que eu mostrei lá no começo para vocês. Que é aquele estudo lá do Jean. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é vocês transformarem os músculos em shape. Shape, o que é shape? Shape é uma forma. É um objeto sólido, entendeu? Pode ser um quadrado, pode ser um círculo. São shapes, tá? Shapes é isso. Então é algum tipo de formato qualquer. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo shapes em formatos dos músculos. E isso acontece lá na frente, ó. Deixa eu apagar aqui de novo, porque é uma forma de mostrar para vocês. Está acontecendo aqui com a mulher também, com a tiazinha. Eu conheço, eu vejo, eu observo a figura real, eu entendo as divisões musculares, mas isso para mim só tem uma função que é depois entender a malha e onde um ligamento é conectado a outro. Isso é importante. Eu transformo tudo isso de uma forma simplificada. Eu simplifico o que eu estou vendo, aquele monte de músculo ali que eu não preciso. Eu não preciso saber o nome de cada músculo. Isso para mim não interessa. Eu não sou médico. Você não é médico. Entendeu? Nosso objetivo aqui é outro. Nosso objetivo é entender aquela trama de músculos para que eu possa simplificar ela. Simplificar ela como? Transformando em shapes, para que depois eu bloque, né? Quem faz modelagem aí, seja no ZBrush, qualquer outro programa, 3D Max, eu uso 3D Max. Tem aí a galera usando muito Blender agora, né?
você vai transformar isso aqui em bloco, você vai começar a blocar. É o termo, né, blocagem, que a gente tanto fala, é você entender que você pode transformar essa figura em um bloco simplificado de uma forma geométrica, poligonal, né? E daí a tua mente você começa a educar os seus olhos a enxergar dessa maneira. É a forma, é o que eu sempre falo, é a arte de ver, é a forma que o artista tem de olhar o mundo, de interpretar os objetos e transformar eles nisso aqui, ó. É exatamente o que acontece na tua cabeça. Você tem que educar os seus olhos a entender e aprender a ver desse jeito. Quando você fizer isso, você literalmente vai começar a ver o mundo de forma diferente. E isso não se aprende só olhando, tá, pessoal? Não vão ficar só olhando agora o resto da vida e não colocar em prática. Vocês precisam olhar, ir lá e desenhar. Você tem que desenhar também. Se vocês não desenharem, vocês não vão entender mais ainda. Vocês vão entender superficial, só teoria. Entendeu? Eu sempre falo, o conhecimento e o aprendizado de vocês tem que ser equilibrado. Você tem que ter numa balança o conhecimento, que é no caso ter a bicicleta, né? Vocês têm que ter o conhecimento que vocês precisam e vocês precisam saber andar com ela. Não adianta ter uma bicicleta que é um monte de conhecimento e não botar ela em prática. Vocês têm que ir lá e andar com a tua bicicleta. Vocês já estão cansados de eu falar isso aí, mas ó, é uma forma que eu tenho de poder ilustrar de uma maneira muito simples, realmente, para a galera que está começando a desenhar o que, que é a jornada do aprendizado, tá certo? Por último, eu trago aqui uma figura humana aqui dividida em músculos, né? Que é uma etapa também importante, sim. Que nem eu falei, você não precisa saber músculo, quais são os seus nomes, mas vocês precisam, como aqui está bem dividido por cores, entender quais são essas massas, como eu divido essas massas, né? Aqui no caso, esse cara aqui pegou uma figura humana e coloriu ela, foi lá e pintou. Pode fazer isso em casa, não tem computador? Não precisa, não arrumem desculpa. Imprima uma fotografia de uma figura humana e começa a riscar por cima com lápis de cor e comecem a fazer vocês mesmos os seus shapes. Comecem a transformar o que vocês veem em shape, tá? Então, essa é a grande sacada, tá certo? Vamos voltar lá para o nosso personagem ali, né? Vamos voltar aqui para ele. Depois eu quero ativar alguma dessas imagens para que eu possa entender. Aqui eu ativei essa do bloco para que eu pudesse entender agora o que eu vou fazer nesse momento, que é uma outra etapa da nossa construção, tá? Como vocês sabem, aqui eu tenho a minha figura de modelo aqui, o nosso modelo manequim, né? Eu já tenho a estrutura dele definida, a nossa figura. Agora eu vou transformar em blocos. Vou até mudar aqui a cor do pincel para facilitar a nossa vida, né? Vamos nessa. Muito bem. Então, galera, olha só. Vamos blocar esse esqueleto aqui. Nós temos aqui o tronco dele. O tronco dele está basicamente para cá. Ele está inclinado para trás. Então, deixa eu fazer um traço mais limpo. Estou um traço muito sujo aqui. Nesse caso aqui, galera, é importante vocês sim terem um traço mais limpinho, organizado, porque senão vai ficar um traço muito sujo, né? Eu não tenho a foto original desse cara, mas acredito simplesmente que a forma dele está vindo para trás. Eu falei antes. Detalhe, pessoal, um detalhe importante. Qual que é a altura desse bloco aqui? Esse bloco nada mais é do que isso aqui, galera. Pedaço laranja aqui da forma dele, ó. Qual que é a medida disso aqui, pessoal? Olha que interessante. Eu já tenho ela aqui, ó. A medida ela vem até a primeira cabeça, então ela é mais curta, ó. Aqui, ó. Mais curta, eu estou desenhando ela muito comprida, então vou apagando aqui os meus erros. E como conhecer proporção ajuda a gente, tá vendo? Se eu não soubesse disso, eu ia fazer um bloco gigante aqui, dizendo, o tronco dele é grandão, então o bloco tudo é grandão. Não é. As coisas estão acontecendo aqui, mas vocês precisam compreender o que está rolando. Então, isso a gente consegue olhando aqui na proporção. Eu já vi que a proporção do peito dele é essa aqui, ó. As costelas até descem um pouco para baixo. Olha onde eu tinha marcado aqui antes o peito dele. Então, ele aqui, ó. Ok? Ela está rolando aqui para a lateral do corpo. Ela não está tão jogada para trás. A profundidade não é tão grande. Olhando aqui. É importante vocês entenderem isso aqui? É muito importante, tá, pessoal? Para vocês entenderem essa figura do movimento aqui, ó. Está acontecendo esse movimento. Você sabe que ele dá essa quebrada, ó.
Essa é quebrada, não posso perder. Estou desenhando aqui o meu gestual, mas eu não posso perder o gestual. O gestual, que é o que vocês tanto querem saber, que é o ritmo que o movimento possui, não posso simplesmente blocar o meu personagem e perder essa fluidez que tem o movimento. Vocês têm que estar sempre com a fluidez em mente ali, que é o que vocês começaram o desenho. Ó. Esse é o ritmo do movimento. Eu estou blocando ele, mas eu não posso perder a fluidez dele também. Então tem que manter sempre o controle das. São três pilares, né? São três conhecimentos, que é a proporção, a forma e o gestual. Isso tem que estar em harmonia também. Você não pode ter uma parte, você não pode, durante a construção, ignorar um desses três elementos. Três elementos que vocês precisam saber para fazer uma figura humana, para fazer uma figura em movimento, no caso, né? Nesse caso aqui a gente está fazendo usando esse bloco criado ali, né? Olha que interessante, aqui a cabeça dele está bem de frente, né? Aqui um lance da cabeça dele aqui, ó. A cabeça dele, o pescoço, né? Tem aqui, ó. O pescoço dele estava com a cabeça aqui, ó. Ela tá olhando de frente, né? Eu me lembro disso aqui. Então o bloco da cabeça dele tá assim, ó. Ou seja, o pescoço dele, se eu blocar ela aqui, a cabecinha dele aqui de lado, isso mesmo, né? Perspectiva. Olha só, essa é a caixinha da perspectiva dele, ó, do rosto, ó, da cabeça dele. Eu peguei a cabeça dele daqui, ó, que estava de lado, e joguei para cá, porque ela estava em pé, eu me lembro disso. Ela tá com o corpo de lado assim, mas a cabeça dele tá torta, né? Então, não vou me estribuchar aqui para vocês, mas é importante vocês entenderem. Vou apagar a parte de trás, para que não confunda a mente de quem não entende a perspectiva. Tentar transformar isso aqui num bloco mais simples. Então, temos aqui a estrutura do que seria a cabeça dele, olha só. Temos aqui a estrutura do que seria a dinâmica do corpo dele. Agora eu consigo fazer a outra etapa, né, galera? Qual que é a outra etapa? É colocar esses volumes, a forma, que é essa forma que eu já tinha definido aqui antes. Ela já existe, né? O que eu vou fazer, ó, é construir agora essa forma, essa massa, que já está definida aqui no meu personagem, porque ele já tem uma criação dele. Agora eu vou simplesmente começar a blocar. E agora eu já sei as partes, ó, eu sei como funciona essas conexões aqui, ó. O quadril dele que vem até aqui, ó, isso aqui é a parte do quadril. Eu sei que ela vem aqui, eu sei que o joelho dele está aqui, eu sei que a perna dele vem aqui. Então eu começo a blocar. Certo? Vou até trocar de cor também. Vou colocar um azulzinho aqui para ficar mais tranquilo. Deixa eu apagar. Eu fiz. Aqui eu vou blocar na cor azul agora. Sei que o joelho está aqui. O joelho dessa massa, tá vendo? Essa massa aqui, ela vem, ela tem um movimento, né? Forma aqui embaixo. Sobe até lá no quadril. E ela se conecta na parte de baixo aqui, ó. A perna dele está saindo aqui, ó. A perna dele está saindo exatamente daqui, ó. Detalhe, a panturrilha dele agora, galera. E o pezão, ele tem um pezão enorme, né? O pé dele tá para baixo aqui, ó. Vamos pôr o pé dele para baixo. É gigante. O pé dele, basta medir aqui, galera. Olha o tamanho do pé dele, ó. O pé dele saindo aqui ele tá aqui atrás, ó. Porção. Um pouco menor aqui, mais ou menos. Pra gente entender. Aqui tem a canela, temos o joelho. E do outro lado? Olha só do outro lado. O que tá rolando aqui do outro lado? A perna tá saindo aqui, galera. Olha só. Saindo. Olha essa conexão aqui como é importante para mim entender de onde que está saindo a perna desse lado aqui, ó. O joelho dele tá ali embaixo, tá desaparecido, então. Basicamente. Então, a pelvis dele aqui construída, eu posso ignorar as linhas que estão de trás e limpando o nosso desenho, né? E exatamente isso aqui, ó. E daí tem igual o pezão dele. Opa, apaguei sem querer. O pé dele aparecendo só a pontinha. Eu começo a entender como é que as coisas começam a funcionar. Continuando, né, galera? Vamos continuar. O que mais nós temos aqui? Nós temos essa dinâmica do peito dele aqui. O peito dele é bem largo e ela tem uma dinâmica bem interessante, olha. Essa massa gigante aqui. Aqui nós temos outra parte do corpo dele que vem se conectando, ó. E essa partezinha verde aqui, ó. Essa parte verde aqui, ela corta, né? Tá aqui, ó. Olha como isso aqui funciona, né? Ó.
Massa alaranjada. Continuando aí, vamos continuar. O braço dele aqui, galera, olha essa massa azul. Essa massa azul tá onde, pessoal? Ela se conecta aqui pelo braço. Só que ela tá, aparentemente, ela parece estar atrás. Mas olha só, ela tem um formato de gota, né? Quem conhece sabe que ela tem um formato de gota. Ela tá aqui, ó. Certo? Ela tá funcionando aqui. O braço tá saindo daqui, ó. Esse braço verdinho, ele é curto, ele é curtinho, ó. Saindo aqui, ó. Então a massa ela é grande. Esse braço curtinho tá saindo aqui de baixo, ó. Ele sai daqui de baixo, conecta lá em cima. Ele é curtinho, ele não é grande, ó. Você vê a proporção dele daqui, a parte que aparece, essa pontinha, que seria a pontinha verde aqui do braço dele, ó, bem pequeno. Entendeu? Aí aqui começa o antebraço. O antebraço dele é gigantão, ó. Gigante, ele é meio grosso ele é fino aqui e ele fica grosso lá na ponta. Então, olha só. Grossão ali pra... Do outro lado também está acontecendo isso, ó. As coisas estão rolando aqui atrás, ó. Ele é curtinho e o antebraço dele começa fino e vai engrossando ali, ó. Aqui estão as mãos dele. Aqui são as mãos dele estão dadas aqui, ó. A mão dele basicamente é tudo isso aqui, ó. Ele já começa aqui e se amarra ali como isso. Continuando, nós temos aí essa parte que é muito importante, galera. Essa parte aqui de cima. Esse é o nome desses ossinhos que nós temos aqui, mas elas são muito importantes aqui nessa conjuntura aqui do movimento, tá? Conectam o que seria o peito aqui. Tem aqui um molde, um movimento. E é muito importante porque esse músculo que sai aqui do pescoço, que vem aqui atrás, também é outra parte que nós temos que entender. Isso é legal? Isso entra onde? Como é que eu sei dessas coisas, pessoal? Como é que eu sei dessas coisas? Tá aqui, ó. Eu já observei antes, ó. Estou me referindo a esse músculo. Olha como ele sai, ele vem aqui para trás, ó. Olha como ele começa na frente. Entendeu? Eu preciso entender esses movimentos da musculatura para eu possa colocar isso aqui no meu personagem. Então, eu sei que o pescoço ele está indo para trás. Então, o pescoço ele está vindo aqui, tem aquela capa atrás do pescoço. E toda essa manta que cobre aqui, essa manta roxa, né? Ó, cobre aqui o pescoço aqui, na parte da frente. Por exemplo, aparece escondido ali. Isso aqui vem para cá, porque o pescoço está bem aqui, ó. O pescoço, o queixo do meu personagem agora começa a bloquear a cabeça dele. Então, parte azul ali, verdinha, né? A parte verde aqui, ó. Vou detalhar esse personagem. Não é uma proposta. Posso tentar deixar ele parecido com a blocagem dele. Tem a cabecinha alongada aqui para trás, ó. Preciso respeitar isso aí também. Temos aí o nosso boneco, ó. Borrado aqui, mas acho que vocês conseguem entender bem. E aqui o braço dele. Olha como as coisas acontecem desse lado aqui, ó. Tem que entender essa dinâmica que ela é bem complexa. Bem complexa, no caso, né? Preciso saber como ela está funcionando aqui para eu entender o peito dele, depois o músculo aqui, ó, como é que eles se comportam, né? Essa parte toda aqui, como é que eu entendo ela, galera? Eu entendo ela através da observação lá da figura humana, da anatomia. Tá? Existem vários estudos que você faz de movimento eu poderia estar observando e entendendo cada vez mais esse aspecto. Olha como essa barriga dele verde, a barriga verde dele é alongada, né? Vamos tentar pôr as cores aqui para a gente ver como é que fica, né? O nosso bonequinho. Vamos lá. Vamos pintá-lo aqui, né? Olha, tem alguns detalhes para a gente ir melhorando. Quer ver, ó? Por exemplo, proporção. De novo a proporção. A gente vai olhando sempre a proporção. Quadril. Proporção do quadril. Proporção das pernas. Como essa conexão acontece aqui, ó. Tá confusa, tem que melhorar. Como isso aqui acontece aqui, é mais perto para cá. Vai olhando as formas do nosso boneco aqui, nós vamos ajustando, tá? Vamos pintar ela para a gente ver como é que fica? Tentar usar as cores que tem aqui no nosso boneco. Então, onde é verde, vou simplesmente pintar de verde. Deixa eu pegar um pincel decente para eu pintar, senão... Esse aqui já é o final da nossa aula agora, né? Quero deixar ele bonitinho aqui. O que eu estou fazendo aqui, galera? Estou pintando os volumes, as massas, para que eu possa comparar melhor e entender se esses volumes estão certos. Quem mexe com modelagem em ZBrush entende bem o que eu estou falando aqui agora. Quando você está blocando, nós estamos blocando aqui também o nosso personagem,
a gente precisa ter uma compreensão muito clara do que está rolando, do que está acontecendo aqui. Entendeu? Vou dar um zoom aqui. Porque se a blocagem do nosso personagem, que é essa massa, se esse volume dele não está correspondendo, galera, ao que deve, da estrutura, o nosso personagem, depois que for dar os acabamentos, os refinamentos e modelar os detalhes, ele não vai ficar bom. Ele vai ficar estranho, ele vai ficar errado, né? Então, é muito importante essa etapa aqui agora para que vocês entendam essa blocagem da massa, do volume. É o que todo mundo faz quando você vai modelar um escultor, né? O escultor, quando ele está observando uma figura, ele está ali simplesmente fazendo vários estudos, tá? Eu estou quase acabando aqui, galera. Então, só deixa eu captar aqui as cores e já finalizamos essa aula daí, tá beleza? Vamos aqui, verdinho no braço, ó. Acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. Nossa aula vai ficar gigantesca e não é essa a intenção. O que importa, galera, é vocês já terem compreendido isso aqui. Isso aqui agora é uma etapa mesmo só de acabamento, tá? Para vocês entenderem o que estava rolando aqui, né? E essa parte roxa aqui de cima, ó, tá acontecendo aqui, ó. O pescoço dele é rosa na frente, então tem que ter esse rosinho aqui acontecendo também. O verde da ponta do rosto. E daí, feito isso, vocês vão fazer o quê? Terminou isso aqui, vocês vão observar de novo. Vocês vão fazer uma observação. Será que está tudo certo? Será que essa massa, esse volume está correto? Vamos fazer isso aqui a pouquinho, só quando eu terminar isso aqui. Esse azul aqui, como é que ele está rolando aqui? Ele tem o ombro dele aqui, a parte mais confusa desse boneco é essa parte aqui, ó. Onde talvez vocês vão ter que fazer um estudo até maior de observação com outras formas, né? No caso, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas podem buscar referências, tá, pessoal? De outras estruturas para vocês tentarem entender para ver se está certo. Será que está certo? Está rolando aqui? Precisam ter esse conhecimento, tá? Parte da clavícula aqui, né? Da clavícula correta. É muito parecido com a mão, né? Parte da cabeça e a cabeça e o antebraço são da mesma cor. Laranja aqui das mãos, ó. Mão está em cima. E daí os dedinhos coloridos eu vou botar aqui no verdinho. O que eu tenho aqui, galera, o que eu estou fazendo? Eu estou criando shapes, né? Estou criando formas aqui para poder compreender o que está acontecendo com o meu personagem. Feito isso aqui, galera, eu consigo agora ter uma noção de massa, né? Simplesmente começar a detalhar o personagem. Nesse caso aqui a gente não tem ele detalhado, só tem ele até o nível de blocagem. Só que é um nível bem bacana de vocês começarem a experimentar, tá? Então, eu vou passar a atividade para vocês, tá? A atividade vocês vão ter que desenhar aqueles tórax, aqueles troncos, em formatos de movimento, tá certo? Eu vou passar a posição real dessa foto aqui, que é um bailarino, né? Certo? Vocês já devem ter feito ele na aula de semana atrás, essa posição. Igual, eu vou colocar ele aqui para vocês. Vocês vão estudar esse volume da massa daquela figura humana, todo no gestual, que nem já foi feito. Né? E daí vocês vão tentar então escolher aqui, eu vou mandar algumas imagens para vocês diferentes de blocagens, né? Eu tenho aqui várias delas, eu acho que vou mandar umas que eu acho bem divertida, tá? Provavelmente uma dessas, talvez essa possa ser uma. Eu tenho várias estruturas de blocos aqui que são diferentes. Por algum motivo travou, né? Agora destravou. Olha só, nós temos vários personagens diferentes. Eu vou mandar alguns deles para vocês. Então, galera, a tarefa de vocês vai ser essa, tá? Uma figura, vocês vão pegar um bloco, que eu vou mandar 3 imagens, vocês vão escolher um bloco, vocês vão fazer o gestual deles baseado na figura que eu vou mandar de comparação. Vai ter o bloco e vai ter a figura do gestual, na mesma folha. Vocês vão olhar aquele movimento gestual, vocês vão olhar aquele bloco, vocês vão tentar entender a proporção, a forma e aplicar ela naquele gestual, que é uma figura humana que vocês vão ver aí. Vocês vão simplesmente chegar nesse resultado aqui. Podem pintar com lápis de cor, acho que vai ficar muito legal, tá? Vou adorar ver esse estudo de vocês. Então, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, tem nosso grupo no WhatsApp, tem a comunidade no Facebook, tá? Vou pedir que vocês curtam, compartilhem. Nunca peço isso para vocês, mas a minha equipe tem me pedido bastante, porque realmente contribui para o nosso projeto, né? Parece que é bobeira, mas realmente, quanto mais pessoas veem esse trabalho, né? É um trabalho gratuito para vocês, então a minha intenção é alcançar o máximo o número de pessoas, tá legal? Que eu possa estar levando isso aí. Então, propaguem isso para os seus amigos. A partir do dia 20 agora, vocês vão ter acesso a uma plataforma, um login e senha,
terão aulas ali para que vocês possam assistir, onde vão ter todos os fundamentos básicos e necessários para você aprender a desenhar. Os fundamentos de desenho, aquilo que você precisa para fazer desenho, tá certo? Isso tudo gratuitamente para vocês, tá legal? Então, galera, fiquem de olho. Ah, detalhe, eu quero pessoas comprometidas, tá? Isso é uma coisa que eu tô falando para vocês também, porque muita gente vem no programa e são apenas curiosos, né? Então, não tem problema, a galera curiosa, sem problema algum. Mas para essa plataforma, onde vocês vão ter ali acesso a ela, ela vai ficar disponível para vocês por apenas 4 meses, que é o tempo que eu preciso para transformar vocês num desenhista. Ou seja, eu estou 100% focado nesses 4 meses em ensinar você a desenhar. E se você só é um curioso, entrou lá só por, entendeu? Você acaba gerando volume ali, eu vou ficar ligando, entrando em contato com você, isso não vai ser legal, entendeu? Se você só está curioso, beleza, entra, vê, se descadastra, sei lá, tá certo? Por quê? Porque eu quero focar em você que está aí, que quer realmente aprender, tá bom? Então, galera, estou comprometido e quero você comprometido também. E em 4 meses eu quero transformar você num desenhista, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Nos vemos aí dia 20 dentro do nosso sistema agora, tá certo? E, detalhe, vocês vão ter que se cadastrar de novo, tá? Infelizmente, porque como é uma plataforma lá do Eduz, preciso cadastrar lá. Eu vou passar na segunda-feira, ao invés de vocês receberem a aula, vocês vão receber um link com um link, vocês vão receber um e-mail, no e-mail de vocês, um e-mail com um link, tá certo? Para vocês se cadastrarem no sistema do Eduz. E se você realmente está interessado em continuar, se assistiu essas aulas até aqui, nessas 12 semanas, se você gostou, achou legal a forma que eu tenho, que eu posso realmente ou não te ajudar, tá certo? Você é uma pessoa comprometida, né? E nos vemos daí dentro da plataforma, tá certo? Um outro recadinho, só para finalizar também, na quinta-feira continuarei mantendo as aulas ao vivo. Então a galera que está lá dentro do sistema, aprendendo lá as aulas, vai ter a oportunidade de, ao vivo, nas quintas-feiras, dentro da comunidade do Facebook, discutirmos, conversarmos, tirarem dúvidas, fazerem perguntas, e esse vai ser o nosso canal de bate-papo direto pra gente, tá certo? Tem o WhatsApp também, porque a galera tá lá no grupo do WhatsApp, sem problema algum. Quem tiver no Facebook já tem lá o link para se cadastrar, quiser entrar lá dentro do WhatsApp, tá? Então, galera, nos vemos na próxima aula. Valeu!